Fidelidade é o fruto do Espírito, qual queremos nos ocupar no estudo desta noite e entendermos o que é fidelidade, como ela está relacionada a Deus e se nós, seres humanos, podemos ser ou não fiéis. Fidelidade é fundamental para a vida humana, no convívio e nos relacionamentos entre as pessoas. A fidelidade é indispensável. Imagine um relacionamento conjugal, por exemplo, em que haja a infidelidade. Pobre casamento. Pense nas consequências da ausência de fidelidade nas relações e transações comerciais, no uso do dinheiro, no exercício da justiça, na administração das coisas públicas. Porque tantas vezes nos queixamos de políticos corruptos, porque são infiéis ao mandato ao qual o povo lhes entregou e confiou. O resultado é este, né? Enquanto a fidelidade promove ordem, a infidelidade traz consigo toda sorte de caos e de insegurança na vida humana. O que é fidelidade? No dicionário da língua portuguesa vai ser definido assim: alguém digno de fé, digno de confiança, leal e honrado. Interessante essa relação do fiel sendo alguém digno de fé. Fidelidade e fé têm a mesma raiz bíblica, que é a palavra grega pistis. Vem de fé, vem de confiança e vem de fiel e fidelidade. A mesma raiz, pistis. A Bíblia define a fidelidade como um dos atributos naturais de Deus. Também é um atributo do Filho, do Espírito Santo. E a fé, por sua vez, é uma confiança salvadora em Cristo Jesus, dado pelo Deus fiel. A fidelidade, ela pode ser também, a exemplo da natureza divina, uma virtude no ser humano que o torna confiável, tanto para com Deus como para com o próximo. Mas isso não de maneira natural, é impossível. Nossa natureza caída no pecado faz de nós infiéis. Mas havendo em nós o dom do Espírito Santo, que produz frutos, ele estará lá na lista, conforme lemos em Gálatas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, fidelidade está elencada como um dos frutos do Espírito Santo, quando ele habita na vida do crente. Uma pessoa fiel, ela procura sempre, portanto, a partir da graça do Espírito Santo, agir com integridade, com lealdade e com honestidade. Falei isso tudo para introduzir a nossa compreensão do que é fidelidade. Agora tem que fazer a pergunta. Sabendo que Deus é fiel, o Filho é fiel, o Espírito Santo é fiel, o ser humano também é fiel? Infelizmente, a fidelidade não é uma característica natural mais do ser humano, porque ele hoje está na sua condição caída em pecado. E a partir dessa natureza caída em pecado, nos tornamos infiéis a Deus, ao mundo e ao próximo. E assim nascemos, já desde o berço. Você não se convence? Então permita-me ler em Romanos capítulo 1, o versículo 28 a 32, uma descrição bem trágica da condição do ser humano caído em pecado. Eu, você, todos nós. Eu disse Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça,
malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo também difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem igualmente. Que descrição trágica do ser humano caído em pecado, mas realista. Se você acha que é melhor do que isso, ou se eu venho a pensar que sou melhor do que isso, de fato não me conheço como realmente sou em minha natureza corrupta, e não nos conhecemos como estamos em nosso estado pecaminoso. Mas Deus quer mudar isto. Deus pode mudar isto. Não por nosso esforço e desenvolvimento e evolução natural, mas por graça do Espírito Santo, que quer habitar em nós, fazer em nós morada, nos dar esse dom, essa graça divinal e produzir em nós frutos, dentre os quais eu li aqui na lista, está justamente o fruto da fidelidade. A frase de Lutero, ainda para reforçar a condição humana, ele escreveu assim: os homens carentes da virtude da fidelidade são desconfiados, intragáveis, impertinentes, peçonhentos. Eles acreditam em ninguém, a não ser em si mesmos. Nada podem suportar, a ninguém cedem. Tudo que veem e ouvem acusam sem razão e o pervertem e se isolam de todos os que não são da sua laia. Lutero escreveu isto com justiça a respeito dele mesmo, de mim, de você e da humanidade caída em pecado. Mas eu repito, Deus quer e Deus pode mudar isto, porque Ele é fiel, é da natureza dele a fidelidade. Se nós somos infiéis em nossa natureza, Deus é confiável, 100% fiel. Não há qualquer sombra ou sinal de infidelidade nele. Veja Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, ele é justo e reto. Por isso, a fidelidade também é uma das marcas do caráter de Jesus, Filho de Deus. Quem lê os evangelhos, conhece a vida de Jesus, sabe que a fidelidade de Deus esteve em Jesus o tempo todo. Por isso nunca pecou, porque sempre foi fiel à sua missão, o propósito ao qual ele tinha para cumprir aqui no mundo. Nós, infiéis, nos desviamos toda hora do nosso propósito e por isso pecamos. Esse aspecto da fidelidade de Deus é importante aqui agora fazer uma ressalva. Muitas pessoas acham que Deus é fiel, ou Ele prova que é fiel, quando Ele responde nossas orações. Ou Ele realiza uma bênção, uma cura, um milagre. Quando nós pedimos algo e somos atendidos, então nós dizemos, Deus é fiel, Deus é fiel. Já li tantas vezes em para-choques de automóveis. Mas e quando Deus diz não à nossa petição? E quando a cura não vem, quando a prosperidade não chega, quando o milagre não se realiza, será Deus infiel nesse caso? De maneira nenhuma. Também quando Deus nos diz não, Ele está agindo com a sua graça. Quem somos nós para entender os mistérios e os desígnios divinos? Sobre isso eu leio Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vês? As
propósitos de Deus às vezes são incompreensíveis para nós. Não faz de Deus infiel, porque Deus não é nosso capacho, Deus não obedece às nossas ordens, a nossa voz de comando não tem poder sobre Ele. Deus é soberano e nós devemos sempre confiar no que Ele diz e no que Ele faz em nossas vidas. Leio ainda o Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ela não muda. De época em época, tempos em tempos, lugares em lugares, é a mesma. Também hoje nós podemos experimentar a fidelidade de Deus. Dietrich Bonhoeffer, mártir luterano da Segunda Guerra Mundial, escreveu: nos dias atuais importa antes de tudo o mais, que demonstres fidelidade diária e firme. Deus nos chama, também nós, para sermos fiéis. Por isso, no próximo estudo, eu quero continuar, então, dizendo como é que acontece essa mudança em nós, da infidelidade para a fidelidade, para que estejamos focados no propósito da vida ao qual Deus nos chamou a existir. Tu és fiel, Senhor, faz de nós também fiéis a Ti. Amém.